Boa tarde para todos os amigos e amigas. É realmente um prazer reafirmarmos a nossa aliança, a nossa união, a nossa prática, o nosso exercício, a nossa boa vontade, no sentido dessa conexão com o alto. Se fôssemos agricultores, talvez não quiséssemos mais ficar à mercê do clima, à mercê das estações, especialmente nesses tempos de mudanças climáticas, onde há tempos de muitas secas e tempo de muitas chuvas. E buscássemos um sistema de irrigação, não é? Para irrigar, nós precisaríamos primeiro localizar uma fonte de águas boas, abundantes e próximas. Pois nós todos temos uma fonte de água maravilhosa, infinita e muito próxima, que é Deus. Deus é a fonte de todo bem. E nós que precisamos tanto de bem perto de nós, reconhecermos isso é tarefa fundamental. A segunda tarefa fundamental que esse reconhecimento nos remete, é claro, não basta ter uma fonte de água boa, infinita e muito próxima, precisamos saber como levar essa água maravilhosa para as nossas lavouras, para as nossas realizações, para as nossas produções. Na agricultura precisa-se de um meio de canalizar, de trazer essa água para as plantas. Nas nossas vidas precisamos de um meio de trazer a beleza, a bondade, a justiça, a luz de Deus até nossas vidas. E a mangueira, o canal, o encanamento que traz a água viva de Deus até nós é a sintonia. Aprendendo a produzir, a gerar boa sintonia, nós adquiriremos a fundamental capacidade de trazer luz para cada uma das nossas realizações, e fazendo isso, constantemente buscando o reino dos céus, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado, para uma reunião de trabalho, para uma conversa conjugal, para uma reunião de família, para uma viagem, nós acabaremos nos acostumando a praticar sempre essa boa conexão, e cada vez mais comuns esses momentos de conexão vão nos trazer um viver em conexão com Deus. Exercitamos aqui para exercitar mais e exercitaremos mais para exercitar sempre, não é? Maravilha, que assim seja para vocês e para mim, que esse exercício seja acima de qualquer outra finalidade útil para as nossas vidas. Assim seja. Hoje queremos falar sobre um fabuloso diagnóstico, um aparelho, uma técnica diagnóstica para os nossos atos, para sabermos se
nossos atos estão sendo bons ou maus, é fundamental determos a ferramenta do futuro, de confrontarmos os nossos atos com o futuro. Jesus nos sugere essa prática, que nos é lembrada nesse livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, na seguinte passagem, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 19. Vossos filhos serão os vossos juízes. É fabuloso esse instrumento, colocarmos-nos na perspectiva da eternidade, ou dito de outra forma, pesquisarmos a cada momento que herança nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, que herança nós deixaremos para a posteridade, para os nossos filhos. Isso nos ajuda a pensar sobre o nosso consumo, o que nós temos consumido e os impactos que o nosso consumo gera no sistema de produção e também no sistema de destinação final do lixo, pensando muitas vezes antes de comprar qualquer coisa com embalagens que não sejam biodegradáveis, que não sejam facilmente incorporadas pelo meio ambiente, ou se comprarmos produtos com embalagens, por exemplo, plásticas, que têm uma incorporação muito difícil no meio ambiente, que nós sejamos capazes de destinar para a reciclagem todo o plástico que nós produzimos. Isso vai diminuindo o impacto ambiental que o nosso projeto de vida gerará para a nossa descendência. Porque os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos receberão de herança todo o lixo que nós deixarmos. O plástico, por exemplo, estima-se que demora 500 anos para se incorporar no meio ambiente, e essa incorporação já é altamente questionada, já que encontra-se no mar, na terra, uma quantidade muito grande de microplástico que são as pequeníssimas partes de plástico nas quais o plástico se degrada sem desaparecer, sem se incorporar plenamente no meio ambiente, como fazem o papel, como faz o vidro, como de alguma forma faz o metal também. Na sua oxidação, ele também acaba se incorporando ao meio ambiente, exceto alguns tipos de metais mais agressivos, como os metais pesados. Mas a mesma análise que nós podemos fazer com relação ao nosso consumo e ao lixo que nós produzimos, nós também precisamos fazer com relação às nossas atitudes, aos fatos desarmônicos que a nossa civilização, que a nossa geração produz, analisando que tipos de atitude, que tipos de reciclagem e de transformação desse lixo mental, espiritual, nós fazemos, e que quantidade, que qualidade de lixo mental e espiritual nós deixaremos para os nossos filhos. Por exemplo, nesse momento, a guerra é sim um exemplo fantástico de lixo espiritual e lixo mental, que trará consequências para nós mesmos em primeiro lugar, mas para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos.
E é tão forte que nós pensemos assim, é tão forte que Jesus tenha usado essa mensagem, porque nós ainda repartimos a humanidade entre os nossos e os estranhos. Aqueles que nos afetam principalmente são os nossos afetos. Eles, nossos filhos, netos, bisnetos, são o nosso parâmetro mais forte nesse estágio do nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos pensar neles. Precisamos como conseguir dialogar imaginariamente com eles e ouvir os nossos descendentes nos perguntando: vô, bisavô, por que o senhor, a senhora, foram me deixar tanto lixo, tanta degradação ambiental? Por que vocês não atuaram contra o ódio da guerra, contra o padrão mental da guerra, diminuindo esse lixo mental e espiritual tão grande que o Senhor nos deixou? Um rastreador de animais sabe pelo tamanho, pela profundidade, até se a pata direita de um animal estiver mais forte que a pata esquerda, representando que ele está mancando, de acordo com a profundidade das marcas e o tamanho das patas, se saberá o tamanho e a espécie dos animais. Tudo sinalizará para o rastreador sobre o animal, porque o rastro é a marca registrada dos animais, é como que uma impressão digital. E nós também estamos deixando rastros. E aqueles que vierem atrás da gente poderão avaliar a nossa saúde, o nosso tamanho, de acordo com os rastros que nós deixarmos. Se nós deixarmos essa experiência, essa vivência da guerra, sem realizar práticas concretas, fortes, sistemáticas, de reciclagem do lixo espiritual e mental da guerra, nós fortaleceremos as sombras, as trevas, que querem sim, de alguma forma, dirigir as mudanças que estão em curso. Dirigir, é claro, para pior, aumentando e garantindo o seu domínio, esse domínio que as trevas já têm praticado sobre a política, sobre a indústria farmacêutica, sobre o tráfico de drogas, o crime organizado, o esporte, a mídia. Por toda parte, a lógica das sombras vem há muitas décadas, há muitos séculos, preponderando. E eles não querem abrir mão desse poder, e não abrirão, exceto se nós conseguirmos resistir juntos, é claro, dos soldados do arcanjo Gabriel, das forças de Jesus. E a escolha para que lado da força, se para o lado escuro da força, se para o lado luminoso da força, nós vamos nos afiliar, nós vamos nos irmanar, é feita não pelas nossas palavras, especialmente se as nossas palavras estiverem descoladas dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas o que vai determinar se nós
nutriremos, armaremos, alimentaremos a luz ou as trevas, será o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Se nós produzirmos essas manifestações coerentes no sentido do que nós pudermos de melhor produzir em termos de boa vontade, compaixão, empatia, fraternidade, certamente a aliança com a luz se fará. Concretamente nessas guerras. Precisamos deixar de lado o velho modelo maniqueísta de achar que um dos lados é o mocinho e o outro é o bandido. Não. Quando um não quer, dois não brigam. Todos são responsáveis por tudo que acontece na Terra, inclusive nós. Então, não direcionemos para fulano ou cicrano, para o país A ou para o país B, a culpa pela guerra. Ao contrário, destinemos a todos os envolvidos as nossas melhores energias. A guerra não pode ser vencida por um lado, todos perdem na guerra. Todos nós é que juntos podemos vencer não essa guerra, mas todas as guerras. E só podemos fazer isso colhendo da guerra os sinais, as lições, os remédios para acalmar e curar a nossa guerra, a nossa violência, a nossa responsabilidade por tudo que está aí. Reconheçamos que de todas as diferenças nós temos feito conflito, temos feito violência. Na diferença de faixa etária, nós temos produzido abandono aos idosos, violência às crianças. Na diferença dos sexos, nós temos produzido a guerra dos sexos, o feminicídio. Da diferença entre as classes, nós temos produzido as lutas de classes, as práticas de exploração, as práticas de ódio em relação aos ricos e de exploração em relação aos pobres. A diferença que foi engendrada, foi proposta pela vida, foi trazida por Deus, para que nós aprendamos uns com os outros, e tanto há para os brasileiros aprenderem com os japoneses, com os nórdicos, com os africanos, tanto há para os homens aprenderem com as mulheres e as mulheres com os homens, e os brancos com os negros, e os ricos com os pobres, e os pobres com os ricos. Em todos os sentidos, em todas as diferenças, há muitíssimo para aprender, mas nós bloqueamos esse aprendizado quando nos aferramos ao paradigma, ao padrão guerreiro, que precisa ser superado e que só pode ser superado pela nossa pacificação, pelo nosso reconhecimento da riqueza que existe em todos os seres humanos, que todas as culturas, todos os sexos, todas as condições sociais, todas as nacionalidades, todas as religiões têm muito a ensinar umas para as outras. É crescendo em cooperação que nós esvaziamos a competição. É crescendo em paz e em aprendizado mútuo que nós venceremos a guerra. Nesse momento, nós somos estimulados a tornar concreta essa reflexão, a localizar entre os grupos sociais aqueles que nos irritam mais. No meu caso, eu me irrito muito com as práticas de exploração das pessoas pelas religiões. Acho isso
uma prática terrível para a exploração econômica, política e sexual das pessoas no campo do sagrado, no campo da religião. O que irrita você? O que mexe com você? Aproveite essa irritação. Do eu é teu. Aproveite o espelho de aumento que a vida lhe traz para você refletir e transformar em profundidade essa raiva em mudança interior. Percebendo o que leva as pessoas até as atitudes que mais mexem contigo. Percebendo as consequências dessa atitude nos outros e em si mesmos. Percebendo como nós carregamos por vidas, por séculos, milênios, as desarmonias praticadas por esses grandes crimes. Estudemos os nossos temas. Os nossos temas são as nossas fragilidades. E as fragilidades são determinadas por aquilo que mais nos irrita. Nos outros, no diferente, na vida. Nesse momento nós temos esse foco em comum, a guerra, que exige de todos nós a reflexão sobre o que temos feito dos diferentes. Nós temos transformado os diferentes, que era para nos ensinar, em inimigos a quem cabe apenas exterminar. A Rússia e a Ucrânia e a OTAN somos nós. Somos nós. Chega de nos fortalecermos em função da humilhação do outro, como fazem os países guerreiros e dominadores, como fazem os preconceituosos de todas as diferenças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque só eles, apenas eles, herdarão a terra. Questionemos, estudemos e transformemos essa nossa prática tão antiga de guerrear. Aceitemos o espelho da guerra da Ucrânia como feito, como é, para nós. Para nós olharmos para lá e não acusarmos a ninguém, porque como espelho nós refletiremos sobre nós mesmos. E como espelho que é olhado, aceito e refletido, ao invés de atacar a imagem ruim do espelho, ao invés de brigar com o espelho, ao invés de quebrar o espelho, prática que só pode nos machucar, nos piorar, aceitemos a imagem do espelho como uma imagem propícia à nossa harmonização. Assim como alguém fisicamente que se vê no espelho pode se pentear melhor, arrumar a roupa, nós espiritualmente também podemos e muito nos melhorar com os espelhos de aumento que a vida nos traz e que tanto nos incomoda. Do eu é teu, como diz o amigo Alberto Almeida. Tudo o que o incomodar, tudo o que incomodar a você nas pessoas, nas situações como a pedofilia, a corrupção, a guerra, a arrogância, o preconceito, a discriminação, tudo o que mais te irritar, as pessoas e os personagens que mais te irritarem, estão falando de você, são diagnósticos para você. Colocando essas múltiplas técnicas de autoavaliação em curso, ou seja, avaliando os nossos atos em função dos nossos amores que vão como descendência receber essa herança de nós mesmos, um mundo de paz ou um mundo de guerra.
analisando aqueles que nos incomodam não como inimigos, mas como mecanismos pedagógicos inconscientes para nosso aprendizado, mecanismos diagnósticos também inconscientes para a nossa cura. Aceitemos e sirvamos. Paremos de brigar com o diferente, aceitemos a mensagem, busquemos a mensagem da vida que eles nos trazem e sirvamos a esse diferente que nos irrita, nesse momento, a guerra. Dedique-se às antipatias gratuitas no seu círculo doméstico e familiar e de trabalho e de vizinhança. Dedique-se. São reencontros que a vida nos trouxe para nos pacificarmos. Dediquemo-nos agora à indignação, à revolta que nos traz a situação de guerra, pois só pacificaremos a Ucrânia, só ajudaremos Deus, Gabriel, Maria, Gandhi, Francisco de Assis, os grandes bombeiros da humanidade, a apagarem o incêndio da guerra, se nós mesmos colaborarmos com eles, oferecendo a eles material de paz. Filiemo-nos então a essa corrente maravilhosa de pacificadores, Buda, Madre Teresa, Irmã Dulce, pedindo essa filiação diretamente à luz. Senhor, fazei de mim, fazei de todos nós aqui reunidos e que assistem esse nosso exercício, compartilham desse nosso exercício em algum momento das suas vidas, instrumentos da paz de Deus. Onde houver ódio, nos corações dos outros e no nosso, que seja levado o amor. Onde houver ofensa, nos nossos fígados ou no fígado alheio, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, nas alergias de pele que tanto nos perturbam, nas alergias respiratórias, alimentares que tanto nos perturbam, onde houver discórdia, que nós levemos em nós e nos outros a união, pela compreensão do que essa irritação simboliza, ensina e cura profundamente. Onde houver dúvida, nas dores de cabeça, na intelectualidade superdimensionada, supervalorizada e mal utilizada, que nós levemos a fé, não a fé institucional, mas a fé de espírito que liga a criatura ao Criador. Que onde houver erro, que nós distribuamos, avolumemos e transbordemos na verdade. Onde houver desespero, que nós transbordemos em esperança. Onde houver tristeza, que nós limpemos com a alegria. E onde houver trevas, em indivíduos, em coletividades, em toda a humanidade, que nós levemos a luz.
Ó mestres da paz, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Porque é dando a água que apaga os incêndios que nós mesmos seremos amansados. É perdoando os erros dos outros que nós seremos perdoados nos nossos erros. E é morrendo e nos regenerando em nossos muitos equívocos, regenerando em aprendizado, em cura, em responsabilização, em autotransformação, que nós seremos apoiados, suportados e fortalecidos nesse renascimento pelo alto. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Que Francisco, Buda, Sócrates, Lao Tse, Hermes Trismegisto, João Batista, João Evangelista, Jesus, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Zilda Arnes, que todas essas almas de luz aceitem a nossa oferenda de paz. Que nós possamos nos irmanar com tanta luz e oferecer a nossa pequena, mas fundamental parte para a pacificação da Terra através da nossa pacificação. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia mais uma vez. É muito bom fazermos, assim fora como dentro, essa pacificação, aceitarmos o convite da paz trazidos por Deus. Um grande abraço. Amanhã não poderemos estar juntos, mas na quinta-feira faremos novamente o nosso encontro. Se tudo der certo, estaremos aqui às 18 horas. Um grande abraço. Utilize todos os momentos para erguer pensamentos de paz, de cura, de bem para todos os seres, os mais equivocados, os menos equivocados, porque Deus não faz diferença entre as pessoas e nós não podemos fazer também. Gratidão, até a próxima, paz e luz para você.